Olá, mamães! E cá estou eu para encerrar a nossa jornada da maternidade. Encerrar só a jornada, né? Porque hoje a gente vai bater um papo sobre o que vem por aí. Então, não é o fim, é só o começo. E a gente deixou para essa nossa última jornada conversar sobre o desenvolvimento dos pequenos. E acho que nada mais entra nesse nosso contexto, né, de ajustar expectativas e realidade do que falar sobre o desenvolvimento dos nossos pequenos. Nós, seres humanos, temos o hábito de comparar. Nossa, o seu bebê é muito maior do que o meu, ele toma fórmula? Ai, o meu tá só no peito. Ah, você não sabe de nada, ele já tá até falando mamãe e papai, quando tudo que o bebê tá fazendo é falando sílabas perdidas sem qualquer significado. Então, nosso primeiro combinado é, toda vez que você achar que o seu bebê tá pequeno demais, tá muito magro, super atrasado, para e conversa com o seu pediatra, tá? Não existe um peso, uma altura, um marco do desenvolvimento exato. Isso não é matemática, a gente está falando aqui sobre ser humaninhos, tá? Então existe um intervalo da normalidade, isso que é importante que a gente entenda esse conceito. Quando a gente fala de peso e altura, por exemplo, temos um gráfico de peso e altura. Eu queria até mostrar para vocês, ó. Isso é um gráfico de peso e altura, que ele tá lá na carteira de vacina que vocês levam em todas as consultas. Então vamos lá. Como é que funciona um gráfico de peso e altura? Ele tem sempre uma curvinha verde, que é a curvinha da normalidade. Quando a gente fala entre essas duas vermelhas, é normal, ou seja, olha o tamanho desse intervalo de normalidade aqui. Então ele não precisa estar na média, ele precisa estar num intervalo de normalidade. Por isso que eu sempre digo assim, não compare seu filho com o vizinho, compare o seu filho com ele mesmo, a curva de normalidade dele. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora em relação a essas curvas? Olha lá, essa aqui é uma curva de uma criança normal. Você vê que ele nasceu aqui, eu não botei para vocês se é uma curva de peso e altura, não importa. Vamos dizer que a gente está falando de uma curva de peso. Ele nasceu magrinho, mas ele foi ganhando peso, ele até passou um pouquinho da média, ó. Então isso é uma curva de uma criança saudável. Agora, se a gente tem este tipo de curva, então olha lá, ele nasceu magrinho, ele ganhou peso, aí ele praticamente estagnou no peso e caiu. Então esta curva a gente tem que interferir. Então entenderam por que não adianta a gente comparar com o vizinho, por que não adianta a gente pegar um valor isolado? Então a gente acompanha esta criança, existe todo um intervalo de normalidade. Quando a gente fala de desenvolvimento motor e de desenvolvimento de linguagem, o raciocínio é o mesmo. A gente espera que seu bebê sorria por volta dos 2 meses, role por volta dos 4 meses, sente-se com apoio por volta dos 5 meses, sente-se sozinho por volta dos 6 meses, engatinhe ou não, escutem o ou não, porque engatinhar não é um marco obrigatório, por volta dos 9 meses e ande por volta de 1 ano. Quando a gente fala da linguagem, a gente espera que por volta dos 2 meses o seu bebê já comece a emitir alguns sonzinhos, por volta dos 4 meses esteja gargalhando, por volta dos 6 meses comece a falar então essas sílabas isoladas, entre 9 a 10 meses comece a fazer aquelas coisas que a gente acha tão bonitinho, mandar beijo, dar tchau, bater palminha, e lá para 1 ano esteja falando as primeiras palavrinhas. Percebam que em todas as etapas, tanto quanto o desenvolvimento motor quanto o desenvolvimento da linguagem, eu falei por volta de. Mais uma vez, a gente trabalhando o conceito de intervalo de normalidade. Eles não são robôs pré-programados para fazerem aquilo com aquela idade exata, tá? E é isso que a gente pediatra faz em toda a consulta. A gente avalia o bebê como um todo, né? Então não é assim, puxa, ele tem 5 meses, ele não tá rolando. Tá, ele não tá rolando, mas ele tá durinho, tá sentando com apoio, tá conversando com você, tá sorridente. Então dentro do pacote tá tudo bem. E outra coisa, criança não evolui tudo igual, tá? Pode ser muito evoluído numa questão e atrasado em outra. E aí, como a gente sempre fez aqui nessas jornadas da maternidade, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência com o Miguel. O Miguel falou muito cedo e muito bem. O Miguel andou no tempo certo, andou com 1 ano e 15 dias. Agora, Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? A média do desfraude acontece por volta dos 2 anos e meio. O Miguel só desfraudou com 3 anos e meio.
E ele falava assim pra mim: mamãe, quando eu for grande igual você e papai, eu faço xixi e cocô no vaso. Ou seja, ele estava pronto fisicamente, mas não estava pronto emocionalmente. E tá tudo bem. Um belo dia eu estava na casa da minha mãe, sentada na sala conversando com ela, a gente ouviu a descarga. Miguel tinha ido ao banheiro, tirou a fralda, sentou no vaso, fez cocô e deu descarga. A partir desse momento ele estava desfraldado. Então as crianças têm o seu próprio tempo. Parem, por favor, de avaliar uma coisa isolada, tá? A mensagem então de hoje é isso. Não compare seu filho com outro, compare com ele mesmo. Isso é importante, comparar com ele mesmo. Ele evoluiu do mês passado para cá, ele aprendeu habilidades novas e parem de achar que tudo é autismo, né? Internet tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. Hoje em dia a gente pega, a gente ouviu que se o bebê não olhar no olho da mãe quando amamenta é autista. Então eu tenho mãe no meu consultório com bebês de 1 mês, 2 meses, porque o bebê não olha quando está mamando achando que o bebê é autista. E mais uma vez o autismo entra num conjunto de alterações. Tá? Não peguem coisas isoladas. Ufa, essa aula de hoje valeu, hein? Espero que vocês tenham pego aí papel e caneta e anotado todos esses marcozinhos que a gente falou, tanto de desenvolvimento motor quanto de desenvolvimento de linguagem. Mas não usem essas marcações para falar, ih, meu filho ainda não faz isso. Aprendemos que tudo é dentro de um contexto, dentro de um pacotinho de normalidade. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Bom, nossa jornada está chegando ao fim. Espero que você tenha passado pela amamentação, pelo sono do bebê, pelo desenvolvimento e eu tenha conseguido ensinar para vocês alguns pontos importantes. E agora chegou o momento de eu te contar o que vem por aí. O meu curso Maternidade nasceu. E nasceu de uma vontade antiga minha e muito grande que eu tinha de colocar no papel essa ideia, né? A primeira ideia que veio na minha cabeça foi: qual é a grande brincadeira que a gente faz quando a gente vai ser mãe, né? Poxa, os bebês podiam vir com um manual de instruções. Então a minha ideia inicial foi essa. E se nós criássemos um manual de instruções? Foi esse o ponto de partida. E depois de ajudar tantas mamães de primeira viagem, não só no meu consultório, como agora, com alcance maior através do Instagram, eu resolvi dar vida a esse projeto. E agora a gente vai abrir as inscrições para o curso Meu Filho Nasceu e Agora. O que conversamos nessa jornada foi só um gostinho, então, de tudo que vocês verão no curso de forma bem mais detalhada e o mais mastigadinha possível. Como sei que tempo é uma coisa escassa para quem está nos preparativos ou no início da maternidade, o curso é 100% online. As aulas são práticas e objetivas. Você pode encaixar na sua nova rotina. Você pode assistir aonde você quiser, no telefone, no tablet, no computador, e você pode assistir uma aula de cada assunto no intervalo da sua rotina. Você vai ter acesso a todo o conteúdo durante 2 anos. A gente ampliou esse tempo porque isso quer dizer que se você acabou de descobrir que está grávida, ainda assim o curso é para você. Vamos aos módulos? Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre o que cada módulo ia ter. Hoje eu vou falar todos os módulos nominalmente para vocês saberem, tá? Bora lá. Então, o primeiro módulo que a gente conversou é o levando o bebê para casa. Então, a gente vai ter os primeiros exames do bebê, teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho, o que são, como são feitos, as visitas ao bebê, as saídas com o bebê, lavando a roupinha do bebê, higiene do bebê. Então a gente vai falar sobre o banho, cuidando do cordão umbilical e a hérnia umbilical, fimose, trocando fralda e como prevenir essa dor. E claro, a gente vai falar sobre as fezes do bebê. Vamos também falar sobre banho de sol e regulação térmica dos pequenos. Neste primeiro módulo que entra então a questão de sono dos bebês, né? Sonecas diurnas. Consultas com pediatra no primeiro ano de vida, como são feitas? Farmacinha do bebê. O que a gente tem que ter em casa de medicação? E como bônus desse primeiro módulo, a gente vai falar de praia-piscina, portanto, uso de filtros solares, a partir de quando a gente pode usar e quais são as minhas indicações, e também os repelentes. Passando para o segundo módulo, que é um módulo voltado à amamentação. Vantagens do aleitamento materno para a mãe, para o bebê e para a duplinha mamãe e bebê. A boa pega, dieta materna, tem alguma interferência? O que você pode comer, o que você não pode? Cólica do lactente e refluxo, alergia a leite de vaca, contraindicações ao aleitamento materno. O que pode e o que não pode em relação a medicamento, em relação à estética, tatuagem, cigarro e álcool. Pontos polêmicos.
Módulo 3 é um módulo voltado para vacinação, desde a vacina que o bebê recebe lá na maternidade ao nascer até o reforço dos 15 meses. Situações especiais como alergia a leite, alergia a ovo, e a gente vai falar sobre a carteira de vacina, onde tem os tais gráficos que eu mostrei para vocês. E o módulo 4, que foi o módulo que eu falei para vocês que entrou depois, com que eu pensei assim que eu ainda poderia colocar no curso, a gente vai falar sobre o exame físico normal de um recém-nascido. Então, alteração que eles têm no couro cabeludo, queda do cabelo, lesãozinha de pele, o uso da chupeta e chupar o dedo, desenvolvimento motor e da linguagem. E aí nesse módulo 4, então, a gente vai bater um papo sobre como identificar sinais precoces no bebê e na criança pequena de autismo. E aí, eu falei para vocês que a gente na reta final do curso, a gente resolveu incluir um bônus para vocês. Quem me acompanha há mais tempo no Instagram sabe que há pouco tempo eu fiz um curso de introdução alimentar. Meu filho vai começar a comer agora e a gente resolveu entregar para vocês de presente esse bônus. Então, mesmo que você esteja gravidinha, como você tem 2 anos para assistir o curso, quando seu filho começar a comer, é só você assistir ao módulo de introdução alimentar. Na verdade, são 3 aulas do curso de introdução alimentar. Bom, é um verdadeiro manual de instruções, então meu intuito foi te dar mais segurança, te ajudar a criar uma rotina mais saudável, mais tranquila para lidar com seu bebê e com a sua família. E agora eu vou te falar então quanto vai custar essa tranquilidade. Apesar da gente saber que tranquilidade não tem preço, não é mesmo? O preço de cada módulo, então, 4 módulos, né? Seria de R$ 197, o que totalizaria R$ 788, isso sem a gente falar do módulo da introdução alimentar. Mas a gente resolveu disponibilizar os 4 módulos, mais o bônus, curso de introdução alimentar, com mais de 30 aulas, por 12 parcelas de R$ 38,68, ou à vista, R$ 397. Abaixo desse vídeo você tem um botão para clicar que você já é direcionada para a página de pagamento. Você preenche os dados e escolhe a forma de pagamento. A gente tem 3 formas de pagamento: à vista, no cartão de crédito, parcelado em até 12 parcelas de R$ 38,68 no cartão de crédito, ou à vista no boleto bancário. Além disso tudo, a gente te dá garantia incondicional. Pode ser que você compre o curso, comece a assistir e pense, poxa, isso não é pra mim. E até 7 dias a gente devolve seu dinheiro sem problema nenhum. Só você mandar um e-mail para contato@doutorapatriciafabrigas.com.br e tudo pronto. As inscrições estão abertas já e vão só até o dia 23. Então corram e eu te espero do lado de lá pra gente passar por essa fase deliciosa e desafiadora juntos. Bom, independente se a gente vai se encontrar no curso ou não, essa jornada para mim foi uma delícia de fazer. Eu adoro falar sobre maternidade, eu sou pediatra, eu adoro falar sobre bebês, adoro falar sobre o desenvolvimento, crescimento dos pequenos e adoro falar sobre maternidade. Então para mim foi muito gostoso, espero que para você tenha sido muito gostoso também e eu espero te encontrar do lado de lá no curso. Grande beijo!